Glória a Deus. Né? Eu cumprimento os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito bom, gente, nós podermos reunir aqui para tratar das coisas de Deus. Aqui nós entoar os louvores a Deus, fazer orações, né? E ouvir a palavra de Deus, né? Essa palavra é a única fonte de salvação da nossa vida. Não tem outro. Quem quer ser salvo? Glória a Deus. Quem quer o oração? É o único jeito de essa palavra aqui, não tem outro jeito, né? Então, sendo assim, nós vamos fazer uma oração, vamos levar nossos olhos ao céu, nosso pensamento ao céu, e cada um de nós tem muitas coisas a pedir a Deus, muitas coisas a agradecer a Deus, né? Pedir pela nossa família, pedir pelos nossos amigos, né? Pela nossa saúde, tem muitas coisas que nós podemos pedir a Deus, e nós temos muito mais a agradecer. Só de nós estar vivos, essa família está reunida aqui, né? Um pouco da família, né? Um pouco da família está aqui, né? Mas o resto da família está tudo bem, graças a Deus. Então, isso é o agir de Deus, já é a bondade de Deus, né? Já é o poder de Deus que já está operando na nossa vida. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Pai Santo, maravilhoso, glorioso, poderoso é o Senhor. Nós agradecemos, Senhor, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, ó Pai querido, tem nos abençoado, tem nos dado livramento, ó Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos, ó Pai querido, por cada pessoa que aqui está presente. E pedimos, Senhor, Pai querido, que alcança cada membro dessa família, Pai. E Deus, ó Pai querido, do ancião, até aquelas mais jovens, Pai, dessa família, que seja alcançado. Assim, ó Pai querido, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Deus, já nós pedimos, Senhor, que acampe os Teus anjos. Repreende, ó Pai querido, todo impedimento que venha contra a nossa mente, para que assim, ó Pai querido, nós podemos ouvir bem a Tua voz, em nome de Jesus. E nós dizemos Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Quem pode dar um aleluia aí? Aleluia. Glória a Deus, né? Gente, o tema da nossa mensagem hoje, eu vou ler um versículo aqui só para a gente ter uma base. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão os vigilia, em vão a vigilância, a sentinela. Então, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nós trabalhar muito, fazer, se o Senhor não estiver fazendo mão dele na nossa casa, na nossa família, não resolve nada. E em vão vigia o sentinela, porque é o Senhor que guarda. Quantas mansões aí que tem cerca elétrica, tem vigília, tem segurança e ainda é assaltada. Mas a casa que o Senhor ele edifica, aonde o Senhor ele guarda, aí está guardado, né? Está guardado porque ele tem autoridade em cima no céu e embaixo na terra. E para o Senhor entrar na nossa casa, nós precisamos de dar liberdade para ele. Isso que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Está dando liberdade para que Jesus entre na sua vida. Porque aonde tem essa palavra, Jesus está presente. Ele disse assim, aonde tem 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estou presente. E tem uma coisa, irmão, aonde Jesus está, aquilo que era para ser vergonha, vai ser vitória. Aquilo que não ia dar certo, vai passar a dar certo. Porque Jesus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. E ele nos ama de tal maneira. Ele se preocupa com a nossa vida, ele se preocupa com os nossos problemas, ele se preocupa com a nossa saúde, ele se preocupa com tudo de nós, porque nós somos criados para ele, irmão. Nós somos criados para Deus. Nós somos criados de Deus e para Deus. Amém? Amém. Então nós vamos passar a oportunidade para Edilene, Charles e Caio. A gente, hoje me ajuda aí, irmã Ivete. Amém. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou Santo, dele. Você não tem motivo
motivos, perdeu seu bem, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Santo de poder. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glórias a Deus. A Ele a glória, Aleluia. a Ele a glória. Santo de poder. Deus de maravilhas. Glória a Aleluia. Pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. glórias a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Sendo assim, agora eu passo a oportunidade para o nosso irmão Adão. Né? Glória a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Livro de poder. Ô, Tiago, Quebradinho, né? glória a Deus. É verdade. A luta é grande. Mas o mais importante, né? Só não estamos aqui, né? Reunidos aqui, né? Deus já está lá na glória, né? Com as tuas mãos estendidas sobre esse lar. Glória a Deus. Porque eu sempre estou no teu corpo, como só ver que os irmãos vivam em união, né? E os irmãos estão aqui, né? Ligados numa só fé. Por quê? Porque creio, né? Que Ele é o único e suficiente Salvador. Creio. E Ele veio ao mundo para nos trazer o quê? A salvação. Para nos trazer uma morada na glória. Para nos trazer uma morada com Ele lá na Cidade Santa. Na Cidade Santa, né? Na Nova Jerusalém, né? Onde nós vamos estar lá juntamente com Ele, né? Nós estamos vivendo aqui uma passagem, um momento aqui, né? E vai chegar um tempo aqui, todos partem dessa terra aqui. E melhor ainda se estivermos com a vida na presença de Deus. Aí vamos para onde? Para a cidade, vamos estar lá no Pai. Né? Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Que Deus possa estar derramando a bênção, né? Sobre a sua família. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou colocar o pano aqui. Glórias, aleluia. Deus Santo de poder. Aleluia. Deus. Deus de maravilha. 409, tá? Glórias, aleluia. Aleluia. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei, que para o vós sejais ovelho, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar.
cansar, sem fatiga, hão de andar. Aleluia. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. No bom trabalho, quantas vezes estamos trabalhando, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. Aleluia. Os que esperam no Senhor, aleluia, novas forças obterão, Glórias a Deus. como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Jesus está ao nosso lado, tua força nos dará. Aleluia. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Aleluia. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, Glória a Deus. subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Glórias a Deus. Correrão sem se Deus, cansar, santo, maravilhoso. até no céu chegar. Glória. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. E essa força vem do Espírito Glória a Santo. Deus. Né? É Ele quem nos reveste, né? Para estarmos vencendo, né? As lutas aqui, as provas, né? As dificuldades no qual muitas vezes passamos aqui, né? Problemas, né? Até mesmo no trabalho, por onde andamos, né? Até mesmo na rua, né? Deus tem nos guardado, Deus tem nos cobrido com teu sangue. Ele é o que nós temos. Salmo 46, no verso 1, que está dizendo: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, seja qual for o momento, aleluia. Glória a Deus, em que nós buscamos a Ele, Ele está atento às nossas súplicas, Ele está atento aos nossos clamores, aleluia, porque o teu Filho amado foi entregue na cruz do Calvário ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, aleluia. E todos nós temos esse direito, aleluia, de gozarmos das maravilhas de Deus, das bênçãos de Deus, do que Deus tem preparado para a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor aqui na terra? Aleluia. Somos nós,
essa igreja aqui, aleluia, a igreja lavada, remida com sangue do Cordeiro. É a igreja, aleluia, santa e imaculada, aleluia, sem mancha, sem nada, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que estar em todo o tempo, estar confiando no Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Jesus está ao nosso lado, só força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, Deus nada tem nos deixado faltar. Não é mesmo? Deus é tão maravilhoso, aleluia, Deus nada tem nos deixado faltar na nossa casa. Em todo local onde nós fomos, aleluia, somos bem recebidos, né, aleluia, Deus, outra hora, né, até mesmo pessoas, até algo para a gente. Você não está nem esperando ali. O Senhor trabalha. Aleluia, meu Deus, aleluia. Ele, aleluia, meu Deus, ele toca no coração da pessoa vai. Coopera, né? Aleluia, Deus coopera, aleluia. Deus é santo. Então nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Nós temos que falar, Senhor, eis-me aqui, me toma nas tuas mãos, Senhor, me faça de ti, aleluia, um vaso nas tuas mãos, um instrumento de valor na tua presença, para que eu possa, aleluia, ser luz aqui no mundo, aleluia, para que, aleluia, Deus, o mundo possa ver em nós, aleluia, o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Né? Para que o mundo possa ver, aleluia, a diferença entre aqueles que são de Cristo, aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e diferente daqueles que estão lá nas trevas, lá, aleluia. Mas Jesus Cristo vai vir, virá buscar um povo, sim, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Né? Muitos ainda até mesmo, ainda porque o Senhor ainda não veio, porque muitos ainda está até lá mesmo, está lá fora ainda lá, fazendo até mesmo a vontade do adversário lá, mas Deus tem um plano de salvação naquela vida. Deus tem um plano de salvação naquela vida lá, e aquela vida, aleluia, hoje já está sendo uma coisa, amanhã pode estar na casa do Senhor, louvando o Senhor, aleluia, amanhã pode estar na casa do Senhor, testificando as maravilhas do Senhor. Amanhã pode estar dizendo para os demais, aleluia, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus, aleluia, se não passar pelo Senhor Jesus. Ele é o caminho, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Né? Todo aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando, né? Aleluia, Deus, essa família, possa estar abençoando esse lar, possa também estar abençoando aqueles que também estão ao alcance da palavra de Deus também. Deus está falando também no coração de cada um, porque Deus tem plano de salvação e Deus quer, aleluia, Deus, porque, aleluia, já não deixou claro na tua palavra, vinde como estás, né? Não deixou claro na tua palavra, vinde como estás, mas não permaneceis porque como estás. Né? Quando nós viemos, passamos a caminhar para a casa do Senhor, tem que haver uma mudança na nossa vida. Né? Tudo aquilo que não é do agrado a Deus, nós temos que largar para trás e passamos a fazer o quê? Aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E quando passamos a fazer, aleluia, Deus, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor ali, Deus derrama, chama de graça da vida na nossa vida. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Não, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso, né? Então, irmãos, nós devemos aproveitar os nossos dias que nós temos aqui na terra. Cada dia que passa, vai ficando menos tempo para nós aproximar de Deus, para nós criar uma plena comunhão com Deus. Então, e às vezes a gente fica disperso, a gente fica despercebido. A gente fica distraído com tantas coisas que vem acontecendo, tantos problemas com o trabalho, né? A gente fica preocupado, ansioso com tantas coisas e larga o principal, que é a palavra de Deus, que é a plena comunhão com Deus. A Bíblia diz, Jesus diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma e ser destruído. Pois depois que a alma... Depois que acabou o fôlego de vida, já não há mais esperança de oportunidade. Então nós temos que aproveitar, levar a nossa vida com muita responsabilidade, porque não tem nada mais precioso que a nossa alma.
Glória. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por causa das suas almas, por causa da minha alma, por causa da alma da humanidade. Ele não está preocupado com o nosso corpo tanto. Ele está preocupado com a alma, da onde saem as decisões. Se a nossa alma estiver voltada para Deus, tudo que você for fazer, você vai estar ligado com Deus. Okay? A alma é a mente e as palavras, é o lugar de decisão. Então nós não podemos ficar tão dispersos com as coisas desse mundo, ficar tão preocupado, ansioso com as coisas desse mundo. E é verdade que aqui na Terra nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de família, nós temos tanto problema no trabalho, problema de tudo quanto é jeito. Mas a coisa mais importante é a palavra de Deus. Aleluia. Quem quer morar no Glória céu? a Quem Deus. quer morar no céu? Glória a Deus. Ou quem não for Glória a morar no Deus. céu, fala assim, entende mesmo céu para mim. Tem alguém que pensa assim aí? Não. É? Porque o Zeca Pagodinha deu uma entrevista e falou que quer ir para o inferno mesmo. Dizer que quer ir para o inferno, o céu é muito parado lá. Vai fazer o que lá no céu? Ficar só adorando a Deus? Não, eu vou topar com o Timaya lá no inferno. Lá no inferno vai ter carnaval, vai ter bebida. Eles acham assim. Mas porque eles estão enganados. Aí a Bíblia vem dizer que o meu povo perece por falta de examinar a Escritura Sagrada. O que a Bíblia fala do inferno? É choro, ranger de dente, desespero, escuridão, sofrimento e sem cessar. Enxofre, sem cessar. Aí eles estão enganados. Eles acham que lá no inferno vai ter carnaval. Tem mulher para o homem para a mulher, bebida. Não vai ter nada disso. Lá é sofrimento. Lá é separação de Deus, eternamente. Né? Agora, quem for para o céu, poderoso. quem escolher ir para o céu, que é um caminho difícil, gente. Não é um caminho fácil, não. Se eu falar que é fácil, eu já estou mentindo e já estou fora do céu. Já estou caminhando para o inferno. Quem falar que é fácil, porque o próprio Jesus disse que a porta é estreita e apertada é o caminho, mas que leva para nos conduz para a glória do céu. E tem jeito. Aleluia. Tem jeito, porque Deus jamais iria cobrar de nós uma coisa que não tinha jeito de nós fazer. Não tem. Então Deus ele é justo. Ele não cobra de nós uma coisa que nós não temos condição. Você não vai cobrar do Thiago uma coisa que você sabe que ele não tem condição de fazer, nem da Carolina. Porque não tem lógica, você vai falar, ele não consegue fazer isso. Então tem que preparar ele primeiro, para depois ele conseguir fazer, aí eu vou apertar ele. Né? Por isso que a igreja pega a palavra, a gente se preparando a mente, para depois a gente ter condição. Só porque vai ter um julgamento final, nesse julgamento, não vai adiantar eu falar assim, Senhor, não tive oportunidade. Você teve, vai lá para a terra, você não estava pregando? Você só não obedeceu. A palavra chegou até você, você recebeu a palavra, você pregou, você só não aceitou os mandamentos. Então não vai ter desculpa para nós. No dia que vocês caírem lá no inferno, aí eu vou estar no céu. Eu caio no céu, né? Aí vocês caem lá e vai falar, Senhor, não, Senhor, eu não tive a oportunidade, não, você teve. O Márcio Gil pregando por você lá, aí o irmão Adão cantando hino, a Mundico lá também, está todo mundo sentado na mesa lá, Carida, você está lá também, cara? Você estava, né? Você não obedeceu não, né? O Thiago também estava lá. Então agora apartai-vos de mim, você que praticou a iniquidade. Então, irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Não é brincadeira. No mundo inteiro tem pessoas pregando a palavra para todo lado. Glória a Deus. Lá na França tem, nos Estados Unidos tem, lá na indígena, lá no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, na Amazônia. Tem pastor que está fundado no meio daqueles matos lá, pregando a palavra, porque não é porque ele quer, não. É porque é uma ordenança de Jesus. A ordenança de Jesus é para nós ir para todo mundo, para o evangelho a toda criatura. Porque vai ter um julgamento final. Você foi lá testemunhar o negócio do julgamento lá ontem. Por que você foi lá? Para julgar. Porque precisa do testemunho, precisa da pessoa lá. Não pode ser julgado sem defesa. Não. No dia do juiz, a defesa nossa vai ter essa palavra. Se nós obedecermos essa palavra, ela vai nos defender. Mas se nós não obedeceu, ela vai servir de acusação contra nós. Agora Jesus, ele é nosso advogado. Você pecou, eu pequei, nós corremos, clamamos por Jesus, né? Pedimos perdão, abandonamos aquilo e ele fala, pai, ela já paguei pelo sangue da Edilene. Lá, já paguei pelos pecados dela, já derramei meu sangue por Carinha, por Márcio Júlio, por Jusilene, por Mundico.
o irmão Adão, o irmão Zé, o Charles, já está tudo pago. Se ele arrependeu lá, escreve o nome dele aí no livro de novo. Assim, hoje é assim. Mas quando essa carcaça cair, ou Jesus voltar, aí a coisa vai mudar. Aí cada um vai receber de acordo com as suas obras. As nossas obras foram boas, nós vamos para um lugar, para um paraíso, onde não vai ter choro, nem tristeza, nem lágrima, nem sepulcro, né? Mas se as nossas obras forem ruins, contrário da palavra de Deus, contrário das obras que Deus preparou para nós vamos para um lugar de tormento eterno. E o inferno, irmão, o inferno é um lugar de consciência. Quem vai para o inferno não vai ficar no inferno assim, eu caí aqui, mas eu estou aqui, mas eu não era para mim estar aqui não. Vai estar consciente, porque vai saber das oportunidades que teve, do chamado que teve, das oportunidades. Jesus, ele nos chama, vem a mim todos vós que estão cansados, subcarregados, e eu aliviarei. Seja meu seguidor e aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Glória a Deus. O mundo, irmão, está fadigado. É um tal de ansiedade. Até dentro da igreja, ansiedade está lá. Crente de 30 anos que está na igreja está com ansiedade. Eu estou em Cristo. Eu não estou com ansiedade. Crise. Eu estou em Cristo. Aleluia. Cristo, gente. Nós aceitamos Jesus, nós estamos em Cristo. É Cristo que manda o socorro para nós. Davi escreveu, já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Quando você abrir a boca, Deus já sabe o que você está precisando e Ele vai enviar providência. Nós temos que crer nas promessas de Deus, irmão. Crer nas promessas, tem promessa de poder, de autoridade para nós aqui. Tem promessa boa para nós aqui. Tem ordenança para nós, mas tem muitas promessas. A maior promessa é morar na glória. Mas tem a promessa aí, quando nós estamos aqui, receber o Espírito Santo. É um anjo para nos guardar 24 horas. Você acorda, o anjo está lá. A gente não vê ele, mas a gente sabe pela fé que ele está ali, que você está protegido pelo anjo. É um anjo, no mínimo um anjo, quem aceitou Jesus. Tem 9 donos do Espírito Santo, 9 frutos do Espírito Santo, a armadura do Espírito Santo, a capacete na cabeça, quando o inimigo jogar a seta, bate no capacete e sai para lá, não entra não. Mas nós temos que crer, nós temos que aproveitar os privilégios dessa palavra. Glória a Jesus, aleluia. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico agoniada. A minha esposa percebeu, eu fico agoniada em casa. Eu fico triste, eu fico aborrecido. Sabe por quê? A gente sabe do caminho, a gente fala do caminho, a gente sabe que o caminho é bom, as pessoas começam a caminhar, depois voltam para trás de novo, e na hora que você pensa que lá vai, volta para trás de novo, já tem 11, vai fazer 11 anos que eu estou nessa jornada, irmão. Eu estou nessa jornada. As pessoas vai, com um pouco para trás. Na hora que está liberto, na hora de receber as armas, de receber a graça de Deus, de receber o poder de Deus, para ganhar autoridade, para nos proteger, para proteger a nossa família, para proteger os vizinhos, as pessoas que precisam, volta para trás. Eu não estou falando por causa de vocês, não. É muita gente que é assim, na igreja toda é assim. Mas nós temos que ter consciência, irmãos, que Deus ele tem um plano. Ele nos criou só para você cuidar da sua família, não. Só para você cuidar da sua família, não. Ele criou nós, para nós cuidar das coisas naturais, mas também ele tem um plano espiritual para nós. Ele tem um trabalho espiritual para nós. Ele trabalha no CAIS, pelo final, ele trabalha muito bem. Abençoa muitas pessoas lá. Mas Deus tem um plano na sua vida espiritual também. Ele tem algo para você fazer e você não precisa se preocupar. Para você também, para você, para nós todos. Nós não precisamos se preocupar, porque Ele nos dá ferramenta, Ele nos capacita, Ele nos protege, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos dá segurança e nos dá autoridade. Quando a gente aceita Jesus, irmão, de todo o coração, você fala e os sinais acontecem, porque Ele testifica. A Bíblia diz que os sinais acompanham quem crê. Os sinais acompanham quem crê. E é bom demais em serviço de Jesus. A gente vive cada experiência, é cada vitória que Jesus nos dá, irmão. É cada vitória que Jesus nos dá. É muita bênção, irmão. É cada vitória, eu prego essa palavra com muito amor. Eu prego essa palavra com muito amor e com muita confiança no meu Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele fez para mim aquilo que ninguém poderia fazer. E os milagres, as coisas maravilhosas que a gente anda vivendo com Jesus,
pouco tempo, eu e minha esposa lá dentro de casa, sentar na sala, nossos filhos lá, nós oramos para uma mulher lá da Bahia. Nós estávamos aqui e a mulher lá na Bahia. Começamos a conversar com a mulher falou, estou querendo parar de fumar, mas está difícil, eu preciso parar de fumar para me batizar, irmão. O batismo já está marcado e até hoje eu não consegui parar de fumar. Eu falei, vamos orar. Quem sabe Jesus quer fazer uma obra. Nós começamos a orar para a mulher, mas eu nunca vi tanto espírito maligno, irmão. Daqui de Teixeira, lá na Bahia. Eu nem sei onde é que é a Bahia. Eu quero que Deus me leve lá para mim fazer uns cultos lá, mas nem sei. Eu gosto de lugar problemático. Nem sei onde é que fica, nem sei quantos quilômetros que é. Nós oramos por chamar de vídeo, contou com o bicho, ó. Ele teve que cair por terra. Não é por causa de mim, não é por causa dessa palavra, ó. Aleluia. A palavra tem o poder. Apóstolo Paulo falou que não se envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Quer ser salvo? Evangelho. Quer salvar outras pessoas? Evangelho. Quer salvar a sua família? Evangelho. Salvação, Evangelho, palavra de poder. Satanás não tem medo de mais nada aqui nessa terra. Pode falar que é juiz, que é promotor, que é policial civil, que é policial federal, e ele dá rasteira e ele usa a quem tem autoridade para fazer a obra dele. Mas se falou que tem a palavra, aí ele bate retirada e tem que cair por terra pelo nome santo de Jesus, irmão. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ficar enganados, ocupar o nosso tempo, tudo com coisa desse mundo. Não, ele para a igreja, para ouvir a palavra, para guardar a palavra e procurar algumas coisas para fazer na igreja. Eu estava falando para minha esposa lá, que está ficando muito serviço para ela na raiz. Falei, agora eu vou ter que começar a mexer também em algumas coisinhas. E eu comparei a casa lá em casa com a igreja. A igreja tem muito trabalho para ser feito, mas a pessoa chega, senta no banco lá. Ó. Eita! Aí, ano pastor de acabando de ministério, fechou a Bíblia. Aí só domingo que vem. Quente domingueiro. Só domingo, aí só domingo de novo. Não, gente, tem trabalho para nós fazer. Procurar uma coisinha para fazer. Começa. O que eu posso? Posso levar uma água para o meu irmão para sentar? Chega uma pessoa na outra, pega uma água e leva para ele. Ajuda ele a ver a Bíblia, coisa simples. Vai limpar a igreja. Se tiver tempo, é lógico que, né? Quem tem mais tempo, né? É culto, ensinamento da palavra, irmão. A gente tem que comer essa palavra. São muito livros, são 66 livros, com muitos versículos, muitos capítulos, muitos versículos para a gente entender, muito mistério de Deus, muito poder de Deus, aquele novo dom do Espírito Santo. Qual dom que você quer? Tem dom de cura, de profecia, que é pregar a palavra. Dom de falar em língua estranha, de interpretar a língua estranha. Dom do conhecimento, sabedoria. A fé também é um dom. Qual que você quer? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dá os dons. Você vai mudar para cá? Então você vai andar apertado com nós. Eita, né? Aí nós estamos lá. Nós estamos lá para pregar para vocês, porque se você for para o inferno, aí o que acontece? Se você cair lá no inferno, eu vou falar para o Senhor, o meu sangue está inocente, porque eu preguei a palavra. Se eu pudesse arrancar o que está dentro de mim aqui, colocar nas pessoas, e na minha família, nas pessoas da rua, e era fácil, mas não pode. O único jeito o único jeito é por meio de pregação da palavra. Né, Tiago? Se o Tiago tivesse filho com nós, ele já estava arrebentando o Satanás para todo lado. Deus tem um chamado muito forte na vida desse menino aí. Só se posicionar. Glória a Deus. Não conversa fiado, não. Eu não estou bajulando, não. É isso mesmo. Deus tem um propósito na sua vida. Você quer? Mas você precisa ir para a igreja. Você precisa de obedecer essa palavra. E aí você vai receber a autoridade de Deus e as pessoas vão ficar admiradas. As pessoas vão ficar admiradas. A pessoa vai falar, quem é o Charles? É um Charles cheio de Jesus dentro dele. É um Charles transformado por Jesus. Glória a Deus. Assim que Deus faz. Deus já tirou o macumbeiro da macumba, já tirou o traficante do tráfico, já tirou o prostituto do prostíbulo. Deus ele faz do jeito que já tirou pessoas do CTI, do UTI, que já tinha desenganado, falou, pode levar para casa que vai morrer. E o ente querido levou para casa, mas tivemos um cristão na família, irmão. Tivemos um cristão na família, aí as coisas mudam. Tivemos um homem ou uma mulher de fé na família, as coisas mudam.
Porque as barreiras caem por terra, o impedimento cai por Glória a terra. Deus. Palavra de maldição não para onde tem um cristão. Glória Não para, a Deus. simplesmente cai tudo por terra. Porque o Senhor Jesus, ele é de poder. Ele venceu até a morte. Glória a Deus, aleluia. E ele falou, aquele que vem a mim, né? Eu transformo, ele cura, batiza com o Espírito Santo, liberta a alma do perdido. Irmãos, eu tenho experiência de só para me falar de Jesus. Deus, O que Jesus fez na minha aleluia. vida não é brincadeira. Eu estava amarrado na corrente do Satanás e eu olho para trás assim, eu vejo quando eu chego na casa que tem muito problema, onde ele falou que tem problema, eu quero ir lá. Eu quero ir lá porque eu sei que Jesus vai me dar a vitória. Glória a Deus. Jesus dá a vitória. Aí o que Jesus fez na minha vida, irmão, da onde ele me tirou, lá em casa não tinha luz, não. Comida nada, também não. Comunhão com a minha família, não conversava com ninguém lá em casa, Satanás não deixava. Satanás não deixava. Não tinha caído nem numa pinga, nem num cigarro, no bairro que eu moro 40 anos. Tem 40 anos que eu moro aqui, não tinha caído nem numa pinga, nem num cigarro. 15 dias sem tomar banho, fumando pedra, bebendo cachaça, andando a noite inteira, de dia e noite, suado sem tomar banho, e caçando mulher ainda, hein? Só o sangue de Jesus que tem poder, né? É só o sangue, né? Verdade. E bravo igual, tá aguentando eu passasse no vento, eu tá caindo, e andava com o braço assim, ó. Andava com o braço assim, ó. Eu lembro. Eu forte mesmo, ó. Eu lembro. Passou o vento, eu tava assim, ó. Eu lembro. Já caía por terra, né? Mas eu Zé Felipe que andava comigo. Você E ele ficava fala, andando, gritando de madrugada. hoje eu tô bom, mas Eu aqui lembro. é o Zé Felipe, que era Quando um eu dos morava meus em companheiros. casa, Um dos meus companheiros era o Zé Felipe. Pouco tempo ele falou comigo ali em cima, numa casa ali, ó. Você também já foi meu cavalo. Falei, eu já fui. E eu montei muito, não sei. Mas você não quis galopar muito, não. Eu falei, não, e qual que ia ser a minha recompensa? Com você ia queimar lá no fogo. Ia ser justificado por pouco. Você não ia queimar lá? Eu pago, o que eu ia receber de pagamento é queimar lá no inferno com ele. Mas eu falei, mas a mão forte me tirou. Ele falou, é por isso que eu não gosto de você. Eu falei, você nunca gostou de mim. E ele falou, isso é verdade, mas eu usava. Eu montava, não sei. Eu falei, agora você não monta mais. Porque agora você vai cair por terra, você pode juntar sua bagagem em nome de Jesus e pode cair fora. Aleluia. Deus, Glória a irmãos, Deus. Deus, ele não brinca. Eu falei para a Jucidene lá em casa que as pessoas que é mais usadas por Deus é que as pessoas for mais humilhadas por Satanás. Porque pega uma birra com Satanás, ele pega uma birra, uma pirraça com ele. Eu falei lá em casa que Anja vai ser uma mulher de oração, tipo de oração. Estou falando aqui, vou mandar um vídeo para escutar. Porque ela é difícil, ela é dura. Você fala da palavra de Deus com ela, torce a cara, vou até entrar para não arrumar confusão. Eita, assim que Jesus gosta. Paulo também era assim. Apóstolo Paulo, que era o Saulo, ele também era assim. Perseguia, não aceitava, mas Jesus topou na cidade de Damasco com Jesus de Nazaré. Ele cai por terra, não espera. Você topar com Jesus na cidade de Damasco, né? Aceita, sem caçar luta. Você também tá vendo. Está olhando para ele, você também. Você também. Aceita ele, que ele é bom. Meu Deus. Não caça prova, não. O Saulo, ele ficou cego 3 dias. Sem comer 3 dias. Ele caiu do cavalo lá, por isso que aquele ditado caiu do cavalo, né? É porque o Saulo caiu do cavalo na cidade de Damasco. Caiu do cavalo e ficou cego. Sem comer 3 dias. E Deus enviou o profeta Ananias para colocar a mão dele, para voltar a vista dele. E Ananias entrou lá e falou, mesmo Jesus de Nazaré que você viu, na cidade de Damasco, é o mesmo que me mandou. E qual foi a ordem de Jesus para Simão? Ele vai sofrer por causa do Evangelho. Não caça problema não. Aceita Jesus, que ele é bom. Eu estava falando para minha esposa hoje que as pessoas acham que Jesus é igual a nós. Que Deus é igual a nós. A gente fala o que a gente quer, né? Tem um moço aqui que vem de Belo Horizonte. Aqui, como é que eu vou fazer? Ele é de Siricita, é o pastor. É o pastor. Ele vinha aqui e fala, só como você está falando. Eu só disse que nós não vamos ver Deus mais. Ele vai receber todo mundo por cima da noite. É verdade, ele não vai vir aqui não. Ele não vem até a Bíblia. É verdade. É verdade. Jesus não vai vir aqui não. E é bom, e é bom você estar falando isso aí, sabe por quê? É, mas não faz não.
Não, aí não sabia disso não? Ele não queria ver. Que vai vir aqui o anticristo. Desceu aqui o anticristo. O anticristo vai pisar na terra e vai enganar, se possível, até o povo de Deus. Você está na igreja, você ia ser enganado por ele. Ele ia operar muitos milagres, muitas maravilhas, curar pessoas. E aí você ia falar, ei Jesus, bom, que Jesus não é é ele. ele, não é? Eu falou isso, é a mesma palavra que falou, eu já não sei o que falou. Ele veio, o Espírito Santo, mas ele que não. Mas aqui, vamos ler a palavra aqui. Vai ler a palavra. Vamos ler a palavra Nós vamos aqui. ler a palavra. Vamos ler a palavra aqui. Eu não vou dar oportunidade para eles, senão vocês querem uma oportunidade. Não, senão vai demorar muito. Deixa eu dar conta. Então, nós vamos ler aqui, Salmo 127. Nós vamos falar da importância de Jesus entrar no nosso lar. Como é que Jesus vai entrar no meu lar, sendo que Jesus está sentado ao lado direito do Pai? Como é que ele vai entrar na minha casa? Como é que ele vai entrar aqui na sua casa? Então nós vamos descobrir isso hoje, para que nós podemos ter Jesus no nosso lar, no nosso trabalho. Salmo 127. Salmo 127. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 127. Segurança e prosperidade. Vem somente de Deus. Somente de Deus. Segurança. Tu quer segurança? O mundo está procurando segurança. Segurança financeira. Quer ter uma vida financeira estabilizada, não quer? Quer ter uma família estabilizada, não quer? Não quer? Pois é, mas tem que levar Jesus. Se Jesus não tiver no negócio, está tudo descontrolado. As coisas saem tudo embora. Se Jesus não tiver na nossa causa, as coisas saem tudo fora. Amém? Todos encontrou? Glória a Deus. De ler vai ler para nós. Você vai ler do 1 até o 5. Salmo 127. Salmo 127, do 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, irmãos, aqui está falando da bem-aventurança. Bem-aventurança. Não adianta nada a gente trabalhar muito. O mundo está virando uma conquista. A gente quer conquistar muitas coisas e a gente perde os nossos filhos. Perde a comunhão com a família. O homem perde a comunhão com a mulher. Porque está trabalhando muito, não tem tempo para a família. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para o marido. O marido tem tempo para a esposa. E fica querendo tudo descontrolado. E o problema é o seguinte, que não tem tempo para Jesus. Há um ditado que eu escutei muitos anos. Quando eu fui lá para a clínica, 2014 que eu escutei essa frase. Quem não tem tempo para Deus, já vive perdendo tempo. Agora, baseado nessa frase, quantas pessoas tem na Terra que estão perdendo tempo? A maioria. Porque o julgamento é de Deus. A casa lá em cima é de Deus. A sua vida, quem controla ela é Deus. Você vai ser julgado por Deus. E aí? Não tem tempo para ele. Não tem tempo para conhecer. Sendo que Jesus, irmãos, ele desceu e largou a glória lá em cima por causa de você. Deixou a glória dele. Deixou o lugar maravilhoso. Deixou o lugar maravilhoso. Deixou a glória do céu lá. Ele se fez, largou tudo glorioso e desceu aqui. Se encarnou, ficou igual a nós, fraco, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas limitações, sentiu os nossos problemas.
as nossas lutas, as nossas provas, mas hora nenhuma ele desistiu de ir para aquela cruz. Ele desistiu de ir para o Calvário, porque ele sabia que o plano era bom, porque ele sabia que nós ia estar reunidos aqui nessa data pregando a palavra, porque ele sabia que ele ia comprar muitas pessoas para a salvação, e na verdade ele morreu para todos. Mas não é todos que aceitam, não é todos que querem obedecer a palavra. Então foi pago um alto preço, foi pago um alto preço, o preço que foi pago não é de ouro, não é de prata, nem de real, nem de dólar, foi o sangue de Jesus. Sabia que Jesus foi para aquela cruz nuzinho? Nem gosto de ver de filme com aquela tanguinha, não, nuzinho. Porque ele foi para aquela cruz para servir de exemplo, de vergonha ao rebelde, era bagunceiro, causando tumulto no meio do povo, malfeitor, mentiroso. Né? Doutrina de demônio, ensinando doutrina de demônio, é cruz. E quem seguir, é exemplo dele, cruz. É exemplo. Mas hora nenhuma ele falou nada. Foi como uma ovelha para o matador, porque ele sabia que ia comprar muito. Ele sabia que ia ter o Pedro, sabia que ia ter Maria Madalena, sabia que Maria Salomé também ia estar lá, sabia que João, que Bartolomeu, né? Sabia que ia estar tudo lá. Sabia que Estevão, que é um jovem valente, sabia que homens e mulheres iam se converter ao Evangelho e iam lutar até a morte. Gente, o Evangelho está quando Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou o terceiro dia, depois ele ficou com os discípulos 40 dias, tratando das coisas do reino dos céus, ensinando, encorajando aqueles discípulos. Depois ele subiu ao céu, aonde ele está sentado ao lado direito do Pai, mas na Jerusalém com a grande perseguição. Sabia que muitos cristãos foram queimados na arena de Roma? Queimado a fogo assim, pendurados na cruz, queimados. Outros foram comidos por feras, lá na arena, com criança, com tudo. Os discípulos, tirando João, tudo foi morto, assassinado. Alguns foram cortados, fio de espada, outros foram arrastados para as ruas, outros foram apedrejados, outros foram crucificados, outros foram degolados. Sabia disso? E nós para ir na igreja está difícil, gente. Como é que não fazer? Não é com a perseguição que está lá na Síria, lá, você já viu assim? Como é que está? Está fazendo com cristão, está montando em cristão igual cavalo. E está arrastando para a rua fora, matando a tiro, criança, com mulher, com tudo, sabe? Vai chegar para nós. E quando chegar? Vai negar? Se já está negando, você está negando por causa de uma roupa, por causa de um cabelo, por causa de tanta coisa, por causa de igreja, por causa de uma doutrina, que não pode, não vou sair daquela igreja. E na hora que chegar, gente, na fala, você vai negar Jesus, cara. Então você vai curar seu olho, então. E o anticristo, quando ele descer aqui na terra, ele não vai querer matar, não. Quer causar sofrimento para as pessoas negar, porque ele tem o espírito de Satanás. Satanás quer que nós negamos Jesus, quer tirar nós do caminho de Jesus e depois mata. Aí vai para o inferno. Porque se ele matar um homem de Deus, se ele matar um homem e uma mulher de Deus, ele nem tem autoridade para isso. Mas se ele matar com permissão de Deus, a alma não vai para ele, a alma vai para a glória. E ele não quer isso. Então ele vai fazer negar. Por isso que ele vai vir disfarçado e vai apresentar milagres e maravilhas para a pessoa crer nele e rejeitar o Jesus que foi crucificado. Falei esse cara que é o Jesus, e a paz que tem. O mundo já está em busca de paz, tá? O anticristo ele vai trazer uma paz, uma igualdade. Não tem nada a saber com quem tem um anticristo. Ele vem na terra, Aqui, ó. Jesus não vai. É Bíblia. Aqui, ó. Lena. Ela comprou a Bíblia e ela falou. Ela não sabia se começa. Eu não vi João. Alguém falou que tinha que começar do novo. Mas Aí eu falei para ela que você tem que João. começar do Gênesis. Como é que ela vai entender a Bíblia, o Novo Testamento, se ela não lê? você precisa ir na igreja. Não, mas eu comecei. Ela está indo para a Pois é, igreja. mas Depois eu vou te contar o que aconteceu, né, mãe? Ela está indo. Morreu a mulher do pastor, menina novinha, O anticristo vai caminhar na cidade. Aí, tinha uma filha, Vai caminhar aqui. e ela cuidava daquela cabeça. Nós não vem com poder e glória. Verdade, mas isso não fica triste não. Aí, Não fica triste não, sabe porque ela convidou ela para a eu falei para minha esposa, eu falei, ela convidou ela livre, ela vai para a igreja. Jesus não vem.
É sério. Vamos botar aqui, ó. Depois eu vou falar com ele, depois eu vou falar. Eu falei para minha esposa, se morrer agora, se de lei morreu. Justo eu. Ué, eu peguei para ela. Teve a oportunidade. Você que tá pronto. Você sabe o que o Satanás falou comigo na casa? Sabe o que o Satanás falou comigo lá no Palmeiras? Falou, tá lutando com ele e falou, e você? Falei, eu o quê? O que você fez pelo sangue que foi derramado dos seus parentes? E o seu sobrinho que morreu lá? O que você fez, rapaz? Você não fez nada? Falei, não, eu não tenho nada a ver com o sangue dele, não. Eu peguei a palavra para ele, e eles teve a oportunidade. Glória a Deus. Ele queria que eu vingasse. Para me segurar lá, ele para arrastar minha alma também. Eu falei, não, ele teve a oportunidade dele. Igual você está sendo a sua, José, eu, Mundico, Adão, Juscelino. Se morrer, eu já falei para minha esposa, se eu morrer, pode chamar para fazer um culto em casa que eu vou subir para a glória. Eu já decidi já, eu vou para a glória, irmão. Eu luto com toda a minha força. Glória a Deus. No céu. Agora, se morrer, eu falei, eu perdi. Agora, Deus que sabe. Dependendo da conduta da pessoa, a gente já sabe mais ou menos como que foi. Eu peço a Deus. Glória a Deus. Mas Se morrer, eu peço a Deus. chororô. Eu peço a Deus, mas se eu morrer, não vai pôr escape para poder me falar que eu fui. Ah, também não gosto disso, não. Eu vou Não, ver. esse aí, esse é que você Não, se não for eu posso ir primeiro. Mas Ai, você manda chuva? não, mas Jesus não chama eu para glória Eu primeiro. não quero velório para mim, não, porque Posso eles veem no velório, Eu quero. é só para Vai que contar. eu estou preparada. É só para ficar casa, rapaz. Deve dar percussão, hoje mesmo. Mas Agora eu fiz zoado agora. Gente, mas vamos botar aqui, vamos pro foco aqui. Vamos pro foco aqui. Vamos pro foco que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Glória a Deus. Aleluia. Se eu morrer, eu quero que vocês tudo no meu velório, fazer um culto, é dar glória a Deus, aleluia, cantar hino, pregar a palavra. Falei, isso daí já foi, e ele falar que foi morar na glória, agora é com nós aqui. Agora nós aí, nós temos que precisar acertar alguma coisa, vamos acertar, porque nós estamos no caminho. Quando eu vejo uma pessoa morrendo assim, ó, passando esse carro Luciano, eu falei, pediu para pergunta minha esposa. E quando chegar a nossa hora, hein? Eu já estou com pressa para ir embora. Só porque essa terra vai pegar fogo. As pessoas que estão despercebidas que não estão vendo os sinais que estão se cumprindo. Está se cumprindo. Então o que acontece? Eu já estou querendo cartar fora. Eu posso chamar mais para você, porque eu já passei mais vida, não sei o que eu sei. Eu estou com 87 anos. E eu posso contar o que o mundo era. Verdade. Mas então, gente, eu já estou querendo puxar o carro, só que minha esposa toda. Você pode Eu esperar já no estou caminho. querendo, mas só que eu tenho que cumprir minha missão. Pois é, então você fica quieto, você tem que levar, ajudar a salvar muita alma. Verdade. Pelo amor de Deus. Não é não, Ju? É verdade. Mas é fácil. Mas nós vamos com Deus. Né? Então, irmãos, isso aqui não é brincadeira. Essa terra não é brincadeira. Entendeu aqui? Se Deus não tiver na nossa causa, se não nos guardar, não adianta nada. Os filhos é a herança dos pais. Quase todo mundo aqui, nós todos somos filhos, e quase todo mundo aqui é pai. Tirando o Thiago e a Maria Cecília, nós todos somos pais, não somos? É herança nossa. Nós vamos prestar conta. E prestar conta de quê? É você ter sustentado seu filho também, mas não você ter alimentado ele com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, filho, pai cristão, o dever de vocês é criar seus filhos na doutrina e ensinamento cristão. Ensine o seu filho no caminho que deve andar, que até na velhice não se desviará. Nós estamos ensinando? Tem pessoas levando bebida para dentro de casa, usando droga perto de menino, falando palavrão, xingando, né? Aí depois Deus vai requerer. Deus fala, cadê a herança que eu te dei, cara? O que você fez com ela? Que a menina era para me adorar, eu te dei a caminho para você tomar conta só, não é a sua não. Você tomar conta e cuidar. Nós somos mordomos de Deus na terra. Não tem nada não. As pessoas falam, vou lá na igreja, pastor Marcelino, sangue de Jesus tem poder. Eu não ganho de igreja no meu lombo não, meu filho. Essa igreja que eu comprei da fé de sangue. Eu só sou um mordomo, só sou um trabalhador na igreja. Só estou a serviço. E agradeço muito a Deus. Porque é um serviço muito abençoado. Um serviço mais abençoado que tem na vida. Então, irmão, tudo que nós temos, nós vamos prestar conta. Já prestar conta do Thiago.
Agora, se ele tiver de maior, você ensinou ele, você está ensinando, já viveu o milagre, já viveu a experiência com Deus. Não quer? Aí depois você está com a mão ali. A mão vai estar ali, porque a Arida também já está de maior, já casou, né? Já está Vai casar. Vai casar, já está com Em nome já, de Jesus. né? Já Glória entendeu a que Deus. precisa de Glória a Jesus, já Deus. entendeu? Precisa de Jesus. Então, de lei já está indo à frente de você, já está com a casa. Luciano, né? Vai casar também. Agora você tem que pegar a cabecinha ali, ó. Vai mesmo. Hein, Maria Cecília, você precisa levar para a igreja. Ser um exemplo. Ser um exemplo é ela. E largar de roupa curta, essas coisas eu tenho que falar. Larga esse negócio de roupa curta, porque senão você está ensinando a sua menina a usar roupa curta. Você está vendo como é que está o mundo aí? Antigamente não era nada disso não. Antigamente a mulher usava saia. Tampando tudo. Hoje gasta um shortinho e os caras vão assim com a mulher assim. Aí o amigo não gosta perto do cara, aí o cara tá achando que o amigo tá gostando, tá de zóio da mulher dele. Está arrependido em nome de Jesus, está queimado em nome de Jesus. Eu não ando, não, eu não ando de jeito nenhum. Eu falo, vai vestir roupa direito, não anda comigo não. E lá em casa eu não aceito, lá em casa doutrina. Quem manda lá em casa é eu e minha esposa. É do nosso jeito. Se coisa de maior não quer, arruma a bolsinha e fala, ó, não estou mandando, você está indo para a festa. Mas você mudar, se você quiser voltar a mudar igual o filho pode. O filho pode sair de casa e pirrar perto, mas ele voltou diferente. O mundo quebrou ele lá e voltou para casa diferente. A minha avó falava comigo, na escola todo mundo vai te ensinar. Aí, ensinou ou não ensinou? Ensinou que eu fiquei no escuro, que eu não pagava o pão de luz. Nunca paguei o pão de luz, não levava o quilo de sal para casa. Meu dinheiro era só para bagunça. Ainda não dava ainda. Aí, depois ela foi embora, e aí, escuro. Olha o mundo me ensinando aí, ó. A escola do mundo me ensinando escuro. Sem arroz, sem feijão na lata. Né? Sem amizade, os amizades foi tudo embora, tá certo. A pouquinho não é amigo não, precisar, tudo embora. Ao filho pode, saiu de casa com dinheiro, com a herança na mochila, e encontrando muito amigo, daqui e dali, acabou o dinheiro, acabou a amizade. Deus santo, aleluia. Acabou a Glória a amor. Deus. Glória a Aí ele Deus. desejou comer a comida dos porcos, a bolota dos porcos, porque ninguém dava nada para ele comer. E ele pensou, opa, rapaz, enquanto os empregados do meu pai tem comida com abundância, vai eu necessitando, passando fome, já sei. Vou voltar diferente. Vou voltar e falar, pequei contra céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas minha fé, pelo meu condição empregado. Pelo meu condição empregado. E aí o pai já estava esperando o filho voltar, irmão. Deus, está contando, falando de Deus ali. Quando a gente sai da presença de Deus, Deus fica esperando nós voltar arrependidos. Nós voltar diferente. Que ele já está com os braços abertos, o bezerro gordo já estava sendo guardado, o anel do filho já estava preparado, a roupa branca já estava lá, o sapato já estava, a honra já estava, né? O filho chegou de longe, a Bíblia diz que o filho chegou de longe e o pai correu e abraçou. O pai não falou, vai tomar um banho primeiro para não te abraçar, não. Abraçou. Deus, Glória a Deus. Deus assim. Glória. Ele fica doido para nós voltar. Aleluia, Jesus. Quando você chegar aí, quem vai te abraçar, ele vai te aceitar de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai te limpar, ele vai te Glória dar a Deus. honra. Anel no dedo, irmão. Anel no dedo é sinal de honra. Isso daqui é meu filho, tá? É meu filho. Vai falar com o Satanás daqui, ó. É meu filho, tá? É minha filha, tá? Mete uma roupa limpa nele. Roupa limpa significa pureza. Ele está limpo de novo agora. Glória Eu limpei ele de novo. Sapato no pé. Para proteger o pé, para pegar o evangelho. Né? Então Deus está querendo que nós voltemos. Você pode voltar, tá, Deus? Volta enquanto é tempo. Não demora, não volta. Volta, tá, Tiago? Volta, batiza nas águas. E vamos caminhar com Deus. Se você não quiser ir lá para a igreja, eu queria você lá, mano. Eu olhei para a menina de Cicinha, ela estava endemoniada, veio lá de baixo. Você está onde? Eu estava. Me ligou ontem. Ô pastor, eu quero saber como é que eu faço uma campanha de oração. Porque eu tenho sentido no coração de orar. Eu falei com ele, eita, Deus está fazendo a obra. Porque até os crentes não gostam de orar. A menina que não é de crente, não é ela, cara, não ora. Então já tem uma. Eu falei, eu queria que você tivesse que perto de nós.
Né? Aleluia. Glória a Deus. Para não arrebentar com a obra do Satanás, irmão. Tem muita pessoa amaldiçoada aqui, Glória a debaixo de obra de macumbaria, debaixo de obras antigas do mal, mas aí fica só eu e minha esposa. Agora o irmão Adão está firme com nós aí. O Elisete está ali, né? Firme com nós, para não arrebentar a obra do Satanás. Eu não Glória quero a mais Deus. nada dessa terra. Deus santo. Eu não tenho Aleluia. vaidade com nada. dessa terra. Aleluia. Mas agora eu vou passar. A minha eu- roupa é tudo de bazar. Sapato Você de não bazar. falou que o irmão Adão tá indo? Verdade. Ah, eu vou subir ali em cima, ô irmão Adão, ó. Esperar o senhor lá na ponta. É verdade. Você Então, falou isso comigo. verdade. Eu já falei com ele. já. Viu, irmão Adão? Ó, vou esperar minha caroninha ali em cima. Aqui, eu até falei assim, agora não tem desculpa. Pois é, só no dia que eu chegar muito tarde. Mas Então, aí eu então vou. gente, aqui está falando da importância de nós aceitar Jesus no nosso lar. Nós aceitar Jesus no nosso lar. Como é que a gente vai chamar Jesus? A palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra, pega a palavra de Deus para nossas casas. Quando a gente ora, né? Então, a gente é abençoado com a presença de Deus. Quando Jesus encontra liberdade no nosso lar, na nossa vida, né? Quando ele encontra liberdade, o Satanás tem que cair por terra. Ele tem que ir embora de nossa família. Ele tem que ir embora da nossa casa. Aquilo que não dava certo, começa a dar certo. Casamento que não está dando certo, vai dar certo. Se Jesus entrar lá. Porque o Glória a Satanás Deus. quer Aleluia. destruir casamento. E se Jesus entrou, ele tem que sair. Porque não cabe Jesus e o Satanás no mesmo lugar, não. Você abrir a porta para Jesus, o Satanás vai para a rua. Lá não. É anjo para cá, é proteção. Né? Glória a Deus. Então nós Aleluia. precisamos de abrir a porta para Jesus. A Bíblia em Apocalipse 3:20, esse que chega. Glória a Deus. Alguém ouvia a minha voz. Você ouviu? Agora falta abrir a porta. Abrir a porta e falar com Jesus. Entra e pode ir em qualquer lugar que você quiser. Vai tirando tudo imundícia. Vai tirando tudo para fora. Me mostra que se tirar. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aqui também. Aleluia, Jesus. Transformação de mente. Glória a Deus, Deus. Deus. Já, você lembra que ela falava que não queria casar de jeito nenhum? Foi para a igreja, está indo para a igreja, graças à irmã Nita. E agora ela quer E outra casar. coisa, já está vivendo a vida de casado há muito tempo. Pois é, Só só não que tem a agora aprovação quer de Deus. casar. Se morrer daquele jeito, ia para outro. Pois é. aí. Pronto, queria. E ela não queria de jeito, você lembra, Márcio, que eu falava com você que tudo queria, mas ela não queria. Verdade, Você agora lembra? você Agora quer. esses dois querem. Glória Glória a Deus. Né? Hoje vamos ficar de pé para nós fazer oração, ok? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todo mundo digo. Fica firme, mundo. Fica firme que nós vamos cantar lá na cidade de Canaã. Glória a Deus. Eita. Glória a Deus. Aleluia. Chega pra cá, de pé. Vem mais, Cici. Chega pra cá. Pi. Olha que muita gente. Ó. Só vocês enchem a igreja. ó. Só nós aqui enchem a igreja. Também, vem cá. Né? Vem cá. Vamos sim. Só um pouquinho, vem. Vem cá. Deixa. Pode sentar lá, você está com frio, né? Eita. Pode Cuida dela, tá, cara? Cuida dela da igreja. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Então vamos, pode ir pra lá. Pode deitar, Pode pode pra ir. Deixa eu mamãe. Depois eu vou lá orar, tá? Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso, nós agradecemos o Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. A tua palavra foi pregada, o Espírito Santo tem trabalhado, ó Pai querido, na vida de cada um aqui. Por isso nós agradecemos o Senhor, pelas experiências que o Senhor permitiu que nós vivêssemos, pelas bênçãos, pela proteção, pelo cuidado, pelo teu amor, pelo aquele sacrifício de cruz, ó Pai. Nós agradecemos. Nós pedimos, Senhor, Pai, que continue falando conosco através de sonho, através de visão. Que o Senhor, Pai, que nos orienta, em nome de Jesus. Nos mostra, Pai querido, aquilo que é feito ao oculto, é escondido, Pai querido. Abre os nossos olhos espirituais. Fale conosco por meio de sonho, Pai querido. Em nome de Jesus. O Senhor venha proteger cada membro dessa família. Em Deus do mundico, Pai. Até o neto mais novo. Até o membro dessa família mais novo, Pai. Que venha ser abençoado com a tua graça. Com a tua misericórdia, com o teu amor, com o teu perdão, com a tua bondade, ó Pai Santo maravilhoso. Assim, ó Pai querido, que o Senhor possa alcançar, Pai querido, cada membro dessa família. Alcance também a nossa família, em nome de Jesus, desse bairro,
em nome de Jesus, essa cidade, ó Pai querido, em nome de Jesus, os idosos dessa cidade, os jovens, os adolescentes, vai quebrando toda a cadeia, todo poder de engano, ó Pai querido, em nome de Jesus, toda a venda que vai caindo por terra, pelo precioso e poderoso nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso. Em nome de Jesus, vai operando milagre, vai enviando teus santos anjos nessa cidade, ó Pai querido, vai quebrando as cadeias dos principados, dos potestades, dos príncipes, da hóspede e das castas, Pai querido, demoníaca que operam nessa cidade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso, vai, ó Pai querido, enviando teus santos anjos, aonde tiver um jovem, aonde tiver pensamento de suicídio, depressão, ansiedade, ó Pai querido, em nome de Jesus, que vai caindo por terra, pelo poderoso e precioso nome de Jesus. Nós aplicamos o sangue do Senhor Jesus em cada esquina dessa cidade, em cada encruzilhada dessa cidade, ó Pai querido, aonde tiver um demônio desavisado, que seja queimado pelo santo e poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai Santo maravilhoso, vai operando nessa família, Pai querido, santo maravilhoso. Glória a Deus. Vai queimando, Senhor. Vai queimando, Pai querido, toda palavra contrária contra essa família, toda palavra contrária, toda inveja, toda palavra de maldição que vai cair por terra, toda obra de ocultismo, ó Pai querido, que vai sendo queimada pelo precioso e poderoso nome de Jesus. Nós aplicamos, ó Pai querido, o sangue do Senhor Jesus em cada membro dessa cidade, ó Pai, em cada membro, ó Pai querido, dessa família, pelo precioso e poderoso nome de Jesus. Nós apresentamos, ó Pai querido, esta casa do Senhor. Essa família que abre as portas, Pai querido, para a pregação da Tua palavra, já está abençoada, porque aonde a Sua palavra entra, Pai querido, a transformação, a mudança, a Tua palavra é como a chuva que cai do céu e não volta para o Senhor vazio, mas realiza e faz tudo aquilo conforme o Senhor preparou, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, ó Pai querido, homens e mulheres dessa família, Pai querido, servindo o Senhor. Separa alguns para missionários, outros para pastores, outros para evangelistas. Homens e mulheres serão teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai querido, aquilo que para nós, ó Pai querido, parece impossível, para o Senhor tudo é possível, para o Senhor tudo é possível, nada saiu das mãos de poder do Senhor, tudo está, Pai querido, debaixo da tua autoridade, Jesus. Por isso nós suplicamos, Pai querido, opera milagres no meio dessa família, transformação, ó Pai querido, de mente, de corpo, ó Pai querido, em nome de Jesus, Santo maravilhoso, envia o teu Espírito Santo nesta casa, Pai querido, faça, Pai querido, o coração dessa família queima da tua presença, Pai querido, em nome de Jesus. Envia um fogo, Pai querido, que não queima, um fogo que transforma, que cura, que batiza com o Espírito Santo e salva a alma do homem, ó Pai Santo, maravilhoso, glorioso, majestoso, em nome de Jesus. Nós profetizamos, nós profetizamos as tuas bênçãos, os dons do Espírito Santo, em nome de Jesus. Começa, Pai querido, a mover as águas. Começa, Pai querido, a operar. Pai querido, eles vão ficar assustados, pensando que estão ficando loucos. Mas é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Vai começar a ver, Pai querido, trazer e fazer coisas, ó Pai querido, para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai Santo maravilhoso. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas em teu nome, e tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, e pedir a mesma coisa em oração, será feito pelo Senhor que está no céu. Pai querido, nós pedimos transformação, nós pedimos, ó Pai querido, transformação de mente, ó Pai querido, nós pedimos, ó Pai querido, unção do teu Espírito Santo, nós pedimos, ó Pai querido, a ajuda do Senhor para essa família, nós pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus, libertação, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai Santo maravilhoso, abençoe, Pai querido, cada membro dessa família, continua, Pai, com a tua obra não para. A tua obra é verdadeira. A tua obra não pode ser frustrada. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Amém? Amém. Se alguém começa a ter sonho,
Começar a escutar algo, para fazer algo da parte do Senhor. É o Espírito Santo, tá? É, Espírito Santo. E a gente que é crente, a gente é meio doido, tá? Você está na igreja? Você pode mudar, não ficar pagar as coisas certinho, não. Que Deus não trabalha na linha certa, não. Deus faz as coisas para impressionar, para mudar a vida das pessoas. Né? Você começa a ter vontade de orar, de estar dentro de casa. Pode orar, pode orar. Aleluia. Pode orar. É assim que Deus trabalha. Né? Hoje eu estava tranquilo em casa, lá vendo um vídeo, com o Espírito Santo foi chegando. Quando ele chega, muda o ambiente. Muda o ambiente, que é bom demais, a presença. A presença é muito boa. É nova, a gente fica assim, ó. Eita, você pode estar assim, ó. Eita. Aí você volta a ser um guerreiro no exército. Glória a Jesus. Aleluia. Não. A gente tem que andar certo na palavra de Deus. Mas Deus vai mandar você fazer algumas coisas que vai falar, será que eu estou ficando doido? Será que é verdade? Aí você pode lembrar de mim, que eu falei. Aconteceu coisa que eu acho que eu estou ficando doido. Se Deus mandar eu subir lá no pasto, lá naquela luz, lá eu vou lá. Só que lá começa a deitar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tem que subir lá, começa a deitar, glória a Deus. Porque ele tem um plano lá, ele tem algo para fazer lá. Alguma pessoa está lá para transformar. Vai ser mudado alguma coisa lá. Então Deus, ele trabalha assim. A gente não entende. A gente só tem que obedecer. E a gente tem que conhecer, a gente tem que saber separar a voz de Deus, a nossa voz, o nosso pensamento, o pensamento de Satanás e o pensamento de Deus. Tem três pensamentos aqui. Tem meus pensamentos, tem os pensamentos de Satanás que ele tenta jogar aqui na minha mente para me confundir, e tem os pensamentos de Deus. Por isso que a gente tem que criar um relacionamento de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Que aí você vai saber qual é a voz de Deus. A voz de Deus se mistura com nada. A voz de Deus não te traz medo, ela te traz temor. Temor. Com temor. Te traz confiança. Te traz segurança. Te traz autoridade. Autoridade. Você pode ver que pessoas que têm uma vida com Deus, eles pegam com autoridade, oram com autoridade. É assim. Tudo com autoridade. Fala firme. Não é firme. Jesus, ele gosta de homem e mulher que fala firme, fala confiante. Confiante naquilo que está falando, porque precisa de ter experiência com Deus, para a gente ter firmeza. Quanto mais experiência com Deus você vai tendo, mais firmeza você vai tendo. Sabendo aí, Jesus mandou, então eu vou fazer que vai dar certo, porque está na causa. Eu não estou sozinho, não, porque Jesus já prometeu que ele estaria conosco até os fins dos tempos. Glória a Deus. Se você sair para pegar uma palavra, você tem que ter certeza que Jesus está com você. Se a gente tiver com a vida alinhada aqui, ó. Não adianta eu bater na minha mulher lá em casa e caçar para ir pegar, não. Né? Aí o Satanás vai manifestar lá e fala, você bate nela, rapaz. Hoje eu não saio, não. Sai de jeito. É por isso que muitos pastores não gostam de mexer com isso. A maioria, não tem a vida com Deus. É então, com a família do outro, compra e não paga, né? Aí não anda certo. Aí o que acontece? Vai pegar o Satanás, manifesta e fala, não pode conversar com o diabo, não. Pode sim. Se você tiver com a vida limpa, você tem que conversar e falar para ele, agora você junta a sua bagagem, agora não quer conversa mais não. Pode mudar tudo e não gosta. Por que não gosta? Porque senão começa a falar aos poucos. Começa a falar aos poucos. Né? Onde é que nós estávamos que a mulher chegou e falou que me conhece? Hoje. Nós estávamos lá perto de onde é que era Vilks lá. Aí estava lá, a mulher chegou e falou, eu conheço você. Aquela da igreja lá? Não. Essa é Simone, não? Não, nós estávamos lá em Simone. Aí chegou uma mulher lá e falou, eu conheço você. Não. Lá do Morro da Querosene. Você é o pai de Vitória. Falar isso mesmo. Já pensou se eu estou com um rapaz? Aí ele fala, não, cala a boca, mulher. Ó a mão na boquinha dela, fala não, que minha mulher está aqui. Fechou. Né? Assim. Então, por que eles não gostam de orar? Orar, né, nesse sentido. É porque o Satanás, ele fala, ele conhece a nossa vida. Ele conhece a nossa vida, só não conhece o nosso pensamento. Mas o que você fala, o que você faz, você xinga muito dentro de casa? Fica bravo? Não? É bravo também?
Parou. Tá? Mas antes eu xingava mesmo. Pois é, e você é brabo ou você é feio? Brabo, você é feio? Ah, eu sou estressada. Às Cê- vezes eu cê- estou tentando encontrar um. E você obedece tudo? Quê? Você obedece tudo? Não obedecer como? Obedeceu, ué? Ele é o Não cabeça. faz nada. Eu não. Não, ele é o cabeça. Ele não manda fazer nada. Não? Não, ele está falando, Como assim? Clárinda. Você obedece. Você honra ele. Honra Você ele quer com passar na escudo, frente dele. Você quer passar Você na quer frente. passar, falar mais alto que ele. Não. Porque nós temos que dar um Nós curso. temos que andar certo. É verdade. Mas tem hierarquia. Tem hierarquia, tá? Tem hierarquia. Não é assim que nós trabalhamos, não. Tem hierarquia. Primeiro é ele, depois você, depois que vem a sua menina. E você tem que, ele é primeiro, vem primeiro que a sua menina. Tá? Tanto ele vem primeiro para a sua menina para você, como você primeiro para a sua menina para ele. Aí fala assim, eu não largo minha menina por nada, eu largo meu marido, mas não, está errado. Porque começou por vocês dois, não começou com ela, começou por vocês dois. Então vocês têm que mostrar para ela que tem regra na sua casa, que é ele e vocês dois primeiro, depois que vê os filhos. Isso é a doutrina da palavra de Deus, tá? É doutrina da palavra, não é coisa de inventar na minha cabeça, que eu nem posso inventar coisa, senão eu vou pagar o pato, senão eu perco memorável aqui. Eu vi mesmo um negócio Eu não posso falar que eu fui Prime- a primeira que namorou com É ela. verdade. Primeiro namorado que ela É, não apoiou. E depois que a gente E casa, não tem agora como está honrar. precisando. Ô, Márcio. Agora está precisando. Eu vi o de homem usar falando com ela, que ela não depois dá. que casa, Ela não sabe nada. você tem Mas uma precisa vida, ter seu paciência. marido, esquece pai. Paciência, ué. Agora que eu estou falando com você, ela não sabe nada, mas Ai, primeiro meu Deus. ela arrumou. Como é que é? Hã? Como é que é? Eu já vi você falar isso aí que você Namoramos falou, é 11 verdade anos. mesmo, que primeiro é o homem e a mulher. Não tem a esposa tem que amar o marido e o marido amar a esposa. Que não, Não, mas tem é a regra antes a mãe, não sei o que, não. A esposa honrar o marido É e o isso, marido é. amar a esposa. É. É uma regra. A esposa honrar o marido. Honrar. Uhum. É. E o marido amar a esposa. Qual que é mais difícil de você? Eu vou te honrar ele ou ele te ama? Nós, no nosso tempo, Não sei. Não é mais difícil, porque se você honrar ele, Ele vai vai te ele te amar, Ou vice-versa. Não tem muita conta, né? Mas isso aí nós vamos deixar para outro dia, que tem uns mistérios no meio disso aí. E mistério é só para quem entende da Bíblia e quem é revelado no Espírito Santo, irmão. Muito que a gente tem que orar. Levar uma vida com Deus para Deus revelar o segredo da Escritura Sagrada. Porque só para a gente ler assim, ó, às vezes não tem nada não. Eu Isso do li Espírito Jó, Santo. não entendi. O Espírito Santo Não é porque revela. você tem que comentar. É verdade. Se você ficar na coluna da igreja, não. Eu vou trazer ela para cá e vai ser mais Vai fácil. trazer Em pra cá. nome de Jesus. Ali vai pra cá. Jesus vai prover direitinho. Amém. Então, irmão, graças a Deus, né, nós fizemos esse curso aqui abençoado, né? E nós precisamos tomar posse. Mudando, a mudança é nossa. Nós que temos que mudar. Jesus ele chama, nem em mim. Nós que temos que sair e ir. Quando nós chega lá, ele faz a transformação. O resto não pode deixar com ele. Mas vem, seja meu seguidor. Vem em mim, ó. Você que está com um fardo pesado. E eu, quando eu fui Jesus, estava com fardo pesado. Não estava aguentando mais aquele fardo, né? E eu fui nele, ele me chamou. Aí depois, quando eu cheguei lá, ele aliviou, tirou o fardo. Tirou o fardo, aquele fardo pesado que eu não estava aguentando, ele tirou, jogou fora, né? E falou comigo, você seja meu seguidor. E aprenda comigo. Agora, você me segue, que eu vou te ensinar. Você não está fazendo nada não, rapaz. Você não sabe nada, porque se você soubesse, sua vida não estava toda amarrada assim. Então você veio de mim, eu tirei o fardo, agora você não vai embora não. Agora você vai, seja meu seguidor e aprenda comigo. Que sou bondoso e tenho o coração mesmo. E você encontrará descanso. O jugo que eu coloco você é. Eu faço assim. Seja meu seguidor, Jesus nos chama para nós ser seguidor. E quando nós fomos seguidor de Jesus, o que acontece? Nós ficamos igual Pedro. Pedro seguiu Jesus. Virou um grande homem. Maria Madalena seguiu Jesus. Maria Salomé seguiu Jesus. Aí o Satanás não pode, não tem barreira, não tem amarra, porque Jesus nos ensinou. Ensinou os truques para a gente fazer, as palavras certas. Você repreender o bicho. Ensinou você a orar, ensina você a fazer jejum, ensina na hora certa, ensina quem está falando. Aquela voz vem de quem?
Aquela voz vem do meu pai, ou vem da minha mãe, ou vem do meu irmão, ou vem de Satanás. Se for do Satanás, está arrependido, está queimado. Pagar de mim, Satanás. É assim. Agora, se for da pessoa, a gente tem que tratar com mais mansidão. E quando tudo aí está pena, está lá de Deus. Eu fico andando na rua aí, com minha esposa, eu vejo uma mulher falando, bobagem. Aqui é mulher de Deus. Aqui é mulher de Deus, não. Pelo nome de Deus, pelo nome da Deixa eu te falar, mas na igreja, tem um cara que é a pessoa lá da São Jorge, que não entra na minha cabeça que ela é. Lá no hospital. Ela estava lá na casa do dia e falando cada coisa que não parecia ser da boca de uma cristã, não. Não é, não. Porque tinha uma pessoa lá, assim, da igreja, sabe? E ela foi falando assim, tanta asneira, asneira. E outra coisa que eu vou falar para vocês. A maioria das pessoas que dizem ser cristão é falso cristão. Pastor, evangelista, missionário, falso. Pode olhar para você ver. Porque não entendo. Porque eu nunca vi você falando uma coisa assim, nunca vi sair da sua boca, da boca de Ju, palavra assim. Sabe? E coisa do fim do mundo. Aí eu ainda falei assim com ela, mas você é da igreja. Ela virou assim, mas eu não tô morta. Pois é. Ela falou desse jeito comigo, que ela não estava morta. Já não lembro de nada. Quando você entra nesse quarto com o Jorge, toma um banho de sal grosso. Faltou um pouco. E queria a foto dela. Queria a foto para levar ela para uma cunha. Isso é falso. Aquele beijo que você foi, colocou a mão no cara, você pegou aquele soluço. Nosso Deus, você lembra? E eu queria falar para você, olha para você ver como é que a gente. Não, soluçando, não parei de soluçar. Igreja aí. Olha para você ver como é que a gente passa a pena. Dilene me ligou para você, Mário. Hoje eu não vou no culto, não. Eu falei, eu fico triste. Eu fico triste porque a pessoa está congregando com nós. E eu não posso falar que a pessoa não pode ir quando manda. Mas eu não fui escondido. Não, é verdade. Mas eu fiquei triste, eu falei, o que vou falar? Eu falar que não pode? Eu não mandei. Aí você foi. Chegou lá e ainda volta. Nós acabou o culto. Eu estou com soluço aqui, Márcio. Para de jeito nenhum soluço, menino. Você foi na igreja e não parou Eu saí de lá soluçando. Não estou na solução. Depois que a mulher colocou a mão na cabeça. É que a começo, não, eu entrei normal. Aí na hora que ela colocou a mão na minha cabeça, ela pular lá, né, dançar e coisa, aí orou em mim, aí depois que fui embora, eu não parei de soluçar, eu mato. E falou com ele que eu não estava parando de soluçar. Pois é, eu falei com isso, que eu sei fazer uma cesta, eu só não faço porque eu sei fazer qualquer coisa. Porque se fosse assim... Porque você orou em língua ruim? Aí nós enxergamos... É o que Márcia fala. Tem gente que ora assim, a gente nem entende. Mas é Satanás também fala em língua. Aí, viu? Não, mas e na igreja que você vai com as pessoas ficar, você não entende. Pois é, tem que ser de É isso aí. Não. Aqueles que estão dentro da palavra, mas tem aqueles que Lá fora, que é Satanás. Satanás também tem os ovelhas dele aqui. Aí eu falei com ele, que eu sei fazer um macete. Aí eu já escalar de dentro, subindo na rainha, você também aí tá no meio, carinho, tá vendo? Você vai ficar rodando aí, irmão Adão, e eu pegando lá, e falando, e Adão pulando, batendo assim pra cima, e eu rodando. E tem fazendo assim, ó, Dilene, mas não vou ensinar, não vou ensaiar. Dilene vai fazendo assim com o corpo, batendo o pé. E aí o que acontece? Tem que ter o Thiago vai ficar na pilastra lá, porque se não bate a cabeça da pilastra, o Thiago fica cercando. Igual faz nas igrejas, ó. Cercando assim, né? Gente, isso é a pessoa que não saiu da macumba, mas a macumba não saiu dele. É igual o povo de Deus saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. E esses vídeos de internet aí que tem os outros pulando? Isso aí, por que eles ficam fazendo isso? Curiosa. Tem coisa que é de Não é Deus. estranho, tem hora que é estranho. Mas é coisa que é de Satanás. Banheiro, pai, né? Por isso que a gente, Engraçado. por isso que a gente tem discernimento, que é um dos dois. Então, por que tem uns que ficam assim, pulando? Tem Tem igreja vezes que ele diz que é do Espírito Santo, mas tem uns que não é. tem a igreja do forró, a pessoa que gosta do forró. Aí Sai dança do forró, forró lá. no forró não sai dele. Aí fica Tem a dançando. igreja da macumba, tem a igreja do rock, do funk, tem tudo. Tem a igreja do gay, tem a igreja de tudo, você caça. Tem a igreja que vai morar no céu também, tem a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é baseada na palavra de Deus. É conserto, arrependimento, é consertar com seu irmão, obedecer sua mãe.
Honrar ela, honrar seu esposo, cuidar bem da sua filha, exigir que sua filha te respeita. Isso é a palavra de Deus. Mas eles não querem, porque as pessoas não querem mudar. Quer que eu precise de bênção. Eu estou vendo uma bênção para você, carinho. Eu estou vendo uma casa, estou vendo uma chave de carro. Você, glória a Deus, aleluia. Passa um ano, passa 2 anos, nada. Aí você sai da igreja, você está esperando a promessa não veio. Você vai ficar contra Deus, fala, Deus falou, não, por isso que a gente tem que saber quem é de Deus. Quem é de Deus. Né? Eu estou vendo tanta coisa. Aí eu leio lá no seu Facebook, no seu Facebook, não é uma coisa que você quer. Aí você fala, eu estou triste, eu não estou vendo que você está com a tristeza, mas o dia da alegria vai chegar. Eu falo, não muda de vida. Entra Jesus, abre a porta para Jesus, meu filho. Com essa tristeza vai embora. Mas não quer mudar. Às vezes a gente precisa mudar, às vezes tem alguns defeitos de caráter que a gente precisa mudar. A gente põe dificuldade e a educação é bem. Tem uma igreja, sabe aquela igreja? Deixa depois que parar. Tá bem, papai. Tá bem. Em nome de Deus. Igreja universitária.